ele complementa o módulo de transportes e é um módulo bem aplicado. Os algoritmos que a gente apresenta aqui, né, são algoritmos bem simples, mas que, de fato, eles são utilizados, tá? Por pequenas empresas, né? Assim, grandes empresas de transporte, enfim, elas já têm um sistema de roteirização mais robusto. Mas pequenas empresas, pequenos empreendimentos, produtores rurais, empresas que fazem, por exemplo, eu ajudei a implementar alguns algoritmos desse aqui para uma pequena cooperativa de leite, que saía coletando leite na região, enfim. Então, de fato, esses algoritmos, eles são de muito fácil entendimento e implementação, tá? Então, como vocês quem teve a oportunidade de já ter visto a aula, a gente fala da importância da roteirização, né, que a roteirização está presente no nosso dia a dia, né? Talvez agora um pouco menos, mas a gente tá recebendo a roteirização, né? Porque o fato de você sair de casa, chegar até a Unicamp, você traça um roteiro usando, né, o seu GPS, o Google Maps, o Waze, enfim, ou simplesmente você faz um roteiro mental. Olha, eu tenho várias coisas para fazer depois que eu sair da Unicamp, né? Tenho que passar no supermercado, na farmácia. Então, eu elaboro um roteiro mental ali da onde eu tenho que ir, do que é mais perto, que fica no caminho. Então, a gente se usa desses conceitos da roteirização o tempo todo, seja para economizar tempo, né? Seja para economizar combustível, né? Então, a gente traça essas duas lógicas. E aí, qualquer roteirizador que você vai usar, tem lá, é o melhor caminho, o caminho mais curto, né? Enfim, ou o caminho mais rápido. Então, tem algumas métricas que você quer otimizar, né? E aí a gente divide essa aula em métodos com restrição e sem restrição. Então, sem restrição de capacidade, né? Então, eu posso percorrer uma sequência de pontos sem me preocupar com a capacidade do meu automóvel, enfim. E aí a gente tem os métodos que a gente chama de métodos com restrição, em que a capacidade do automóvel, do ativo que vai fazer esse deslocamento, ele importa, e é uma limitante para os roteiros, tá? Aí a gente mostrou o método da varredura, eu vou falar agora especificamente do com restrição, o método da varredura, que é bem simples, ele é bem intuitivo e muito simples de implementar, tá? Então, ele é o quê? Ele sai varrendo lá os pontos, né? E aí, imaginem que é um compasso, tá? Então, à medida que você traça um ponto de origem e sai varrendo, né? Por isso que se chama método da varredura, e sai varrendo, aí o ponto que você encontra primeiro é o ponto que você vai fazer o sequenciamento da sua rota. Os slides estão bem ilustrativos, então acho que dá para entender bem. E aí depois a gente mostra um método um pouquinho mais elaborado, porque vejam, né, esse método da varredura, esse sequenciamento que ele sugere, ele chega num percurso, imaginem num percurso, numa distância total percorrida. Se a gente usa um método um pouquinho mais elaborado, que é o método das economias, o método do Clark and Wright, a gente tem uma melhora, né, significativa na composição do roteiro, né, no sequenciamento das cidades e no custo envolvido, na distância total percorrida, tá? Então, de fato, e aí tem vários trabalhinhos simples, a gente já até lá no laboratório já publicou um artigo desse, comparando esses métodos, e de fato, né, a gente tem economias com o método Clark and Wright. Então, o que esse método prevê, né, o método das economias?
isso aqui vocês têm que ter em mente como é que é a formuleta para poder implementar esse algoritmo, tá? Então, a primeira coisa é entender as economias, o que eles chamam de saving, entre dois pontos, tá? Então, imaginem aqui dois pontos I e J, e sempre partindo de uma origem, tá? Então, nesse método, eu vou calcular as economias sempre partindo da origem. Aqui eu chamei de zero. Então, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Calcular a economia dos pontos, que é o quê? É a distância entre I e a origem, e a distância entre J e a origem, menos a distância entre os dois pontos, tá? Então, é a distância de I para zero, mais a distância de J para zero, menos a distância entre os dois pontos, tá? Então, eu preciso, na hora de fato, aplicar o método, calcular as economias entre um conjunto de vários pontos, que seriam, sei lá, cidades que eu quero percorrer para fazer entregas ou fazer coletas, por exemplo. Então, eu acho que fica muito mais intuitivo eu explicar direto aqui, para quem já viu a aula, porque complementa. Parece que tem uma mensagem. Bom dia. Então, vamos lá, imaginem, tá? Então, o nosso exemplo aqui é uma matriz. Então, imaginem uma matriz, tá? Em que o 1 aqui é a minha origem, né? A gente pode dizer que é o centro de distribuição. Então, é o ponto original ali. Imaginam que é um CD onde fica concentrado toda a carga, ou para onde fica concentrado todas as cargas ali. Vamos imaginar o centro de distribuição, sei lá, o Magazine Luiza ali, que fica na beira do Bandeirantes. Então, esse é o ponto de origem. Aí a gente chamou de 1, pode ser 0, enfim, mas é o centro, tá? E aí as cidades, elas são o quê? São esse conjunto aí que vai de 2 a 10. Essas são todas as cidades que eu preciso visitar para fazer entregas ou coletas. E eu tenho que pensar num roteiro para atender essas 9 cidades. E vejam aqui, essas 9 cidades, cada uma delas tem uma demanda, né? Ou uma quantidade a ser retirada ou a ser entregue, tá? Essa aqui. Então, vamos pensar em coleta, que às vezes fica mais fácil. Então, eu tenho essa quantidade aqui para coletar de produtos, tá bom? E aí, o que eu tenho aqui? Então, uma matriz aqui de distância. Distância entre todos os conjuntos de ponto até a origem e entre eles. Então, a distância da cidade 2 até a origem é de 25 quilômetros. Da cidade 4, tá? Até a cidade 2 é de 34 quilômetros e assim por diante, tá? Então, imaginem que vocês querem fazer uma roteirização para um conjunto de lugares que vocês precisam percorrer, visitar, que tem determinadas capacidades ou demandas. Então, a primeira coisa é calcular a distância entre todos esses pontos e definir qual é a origem. Minha casa é a origem, tá? Então, ela vai ser o ponto 0, aí o ponto 1. Feito de posse de todas as distâncias entre os pontos, entre eles e a origem, eu vou, então, calcular a outra parte da minha matriz, que vão ser o quê? As economias, as savings. E aí, como é que eu calculo esses pontos? Aplicando aquela formuleta básica. Tá? Então, aqui um exemplo. A economia entre o ponto 4 e 6. O que é? O ponto aqui 4, né? O ponto 4 e o ponto 6. Né? Então, o que eu tenho aqui entre 4 e 6? Qual que é a distância de 1 para 6? De 1 para 6, 61. E a distância de 1 para 4, 57. Então, é 57 mais
57 mais 61, menos a distância de 4 para 6. 4 para 6 aqui. Cadê o 4 para 6 aqui, ó, 71, tá? Então, é olhar na sua matriz e ir calculando as economias daquele conjunto de pontos. Então, eu vou fazer isso para o ponto 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10. E vou calculando as economias, tá? Que é o quê? Distância do ponto, né? 4, nesse exemplo aqui, para 1, mais a distância de 6 para 1, menos a distância de 4 para 6, tá? Entendido até aqui? Nenhuma dúvida? Eu vou bem passo a passo, porque é um método muito tranquilo. Mas eu preciso que vocês entendam, tá? Para poder depois, inclusive, resolver as listas de exercício que são baseadas na lista de exercícios de roteirização. Então, o segundo passo do método é calcular todas as savings para todo o conjunto, para todo o par de pontos, tá? Todos os pares de ponto e J. Calculei as economias. E aí, o próximo ponto é organizar as economias, as savings que eu calculei, do maior para o menor. Então, assim, o método, o conjunto de pontos, né, o par de pontos de maior economia é o 6 e o 10, tá? Então, a gente tem que olhar aqui nessa matriz, tá? Nesse lado vermelho aqui, onde estão as economias, e achar o maior, né, a maior economia, 86, que é entre o quê? 6 e 10. E assim, vou organizar todas as minhas economias, tá? Do maior para o menor. Então, 6, 10, 9, 8, 9, 5, 6, tá? Até o conjunto, né, o par de pontos em que eu não tenho economia nenhuma, tá? Bom, feito isso, organizado, eu vou começar, então, a montar meu roteiro. Qual vai ser a primeira cidade e o conjunto de cidades que eu vou visitar para fazer as minhas coletas ou as minhas entregas. Então, o ponto de maior, o conjunto, o par de pontos de maior economia é o 6 e o 10. Então, eu inicio o meu roteiro por ele, 6 e 10. E o que eu coloco nas extremidades? O 1, que é o meu centro de origem, né? O meu centro de distribuição, o meu ponto original. E o roteiro vai começar por esse ponto e vai terminar nesse ponto, tá? Então, eu coloco ele nas extremidades do roteiro. E 6 e 10, tá? Estão ali na sequência de pontos. Então, abri meu roteiro ali. Vou avaliar o outro conjunto de pontos, que é o quê? 9 e 10, tá? Que tem uma economia de 83. Outra coisa que a gente tem que ficar avaliando é a capacidade. Então, no ponto 6 e 10, qual que é a capacidade? O 6 tem uma capacidade, uma demanda, né? Uma quantidade aí de 7, e o 10 de 4, 11. 11. O meu caminhão aqui cabe 23. Então, eu estou com 11 e está tudo ok. Então, eu vou avaliar o próximo conjunto de pontos, 9 e 10. 10 está no roteiro? Um desses dois pontos está no roteiro? 9 e 10, nesse par de pontos? Sim, o 10. Outra pergunta que você tem que fazer, né, que o algoritmo faz, né? 9 e 10. Bom, nesse par de pontos, algum está no roteiro? Sim, 10. Bom, então vai para a próxima pergunta. O 10, que já está no roteiro, né? Ele está na extremidade? Esqueça o 1, tá? O 1 está lá porque ele é o ponto de origem de destino. Mas o 10 está na extremidade? Tá, porque por enquanto eu só tenho 2 pontos no roteiro, 6 e 10. Bom, então 10 está na extremidade. Ah, então eu posso incluir o 9 no roteiro. E o 9 vai aonde? Né?
o par de ponto é 9 e 10. E o 9 vai aonde? No meu roteiro é 6 e 10. Onde que eu vou colocar o 9? Qual a próxima cidade a ser visitada? Vai ser depois do 10, porque o par correspondente das economias que eu estou avaliando é 9 e 10, o par correspondente é 10, então o 9 vai do lado do 10, tá? Então, o meu roteiro aumentou. Qual que é o sequenciamento do meu roteiro? Eu vou começar pela cidade 6, depois eu vou para 10 e depois eu vou para 9. Ah, faltou uma coisa para a gente ver, a capacidade. Qual que é a capacidade? Ah, ó, eu estava com 11, qual que é a capacidade do 4? Do 9, 4. 15. Estourou a capacidade do meu caminhão? Não. Então, o roteiro está ok. Posso incluir mais uma? Posso. Vamos lá ver o próximo ponto. Próximo ponto é 8 e 9. Nesse par de pontos, tem algum que já está no roteiro? Sim, o 9. Ah, o 9 está na extremidade? Sim, está. Posso incluir o 8? Posso. Vamos ver a primeira capacidade? Qual que é a capacidade do 8? 5. Capacidade total até agora? 20. Posso incluir o 8? Posso. E aonde eu vou colocar o 8? Ele vai ser a primeira cidade a ser visitada ou a última? A última, porque ele tem que entrar do lado do par correspondente da saving dele, que era o 9. Então, ele vai do lado do 9. Então, qual que está o sequenciamento aqui agora? 6, 10, tá? Olhem aqui. 6, 10, 9 e 8. Vamos avaliar outro conjunto de pontos aqui? Qual é? 5, 6. 5, 6. Tem algum dessas cidades que está no roteiro? Sim, o 6, tá? O 6 está na extremidade, tá? Vamos olhar aqui o roteiro atual. O 6 está na extremidade? Sim, está. Qual que é a capacidade do 5? Bora lá ver. 4. Vai estourar a capacidade? Vai. Quanto é que eu estava antes? Com 20. Se eu colocar o 5 no roteiro, estoura a capacidade. Então, eu não posso incluir o 5. Então, ele não entra no roteiro. Vamos avaliar o próximo conjunto de pontos, tá? A gente estava aqui, ó, no 5, 6. Agora, vamos avaliar aqui o 8, 10. O 8 já está no roteiro, o 10 também. Vamos avaliar, então, o próximo ponto, 7, 10, tá? Este aqui é o nosso roteiro. 7, 10. Posso pensar no 7? Teoricamente, o 10 está lá no roteiro, então eu posso. Mas o 10, vejam bem, o 10 está na extremidade do roteiro? Não, ele está bem no meio do roteiro. Posso incluir o 7? Não. Aí, vamos avaliar o próximo par de pontos, tá? 4, 5. 4, 5. Tá no roteiro? Tem algum desses que está no roteiro? Não. Então, eu não posso considerar eles para esse roteiro. Vamos para o próximo ponto. 6 e 7. 6 e 7. Tem algum desses que está no conjunto? 6. 6 está na extremidade? 6 está na extremidade? Tá. Esqueci de falar uma coisa aqui no 4 e 5. Vamos voltar aqui no ponto 4 e 5, tá? O ponto que é uma coisa muito importante. O 4 e 5, né? Eles não estão no roteiro atual, tá? Então, o que eu faço com esse conjunto de pontos? Abro um novo roteiro. Então, eu vou ter 2 roteiros distintos, tá? Porque vamos pensar, se a gente olhar as quantidades demandadas por essas cidades, um caminhão com 23 não consegue atender a todas as cidades num roteiro único, porque a
a quantidade é maior que a capacidade do caminhão. Então, eu vou ter que ter 2 roteiros. O caminhão, eu posso ter só um caminhão que vai fazer isso num dia, e no outro dia ele vai fazer o outro roteiro, tá? Então, esse conjunto de pontos a serem visitados, essa viagem, tá? Esse trajeto, ele vai ter que fazer 2 trajetos distintos. Então, chegamos, então, a gente tinha avaliado o ponto 7 e 10, tá? Não posso, porque o 10 está no meio do roteiro. Vamos avaliar o ponto 4, 5. O 4, 5 está no roteiro atual que a gente está avaliando? Não. Então, eu começo um novo roteiro, tá? Qual que vai ser esse novo roteiro? 1, 4, 5 e 1. Vejam bem, agora eu tenho 2 roteiros para avaliar simultaneamente, tá? Um, que é o roteiro, a gente pode chamar ele de roteiro 1, que é o 1, 6, 10, 9, 8, até agora, tá? Que está com uma capacidade de 20, e o roteiro 1, 4, 5, que está com uma capacidade de 9. Aí vamos lá avaliar o outro conjunto de pontos. 6 e 7. 6 e 7. Tem algum roteiro em que um dessas cidades está? Sim, roteiro 1. Que tem o 6. O 6 está na extremidade? Sim, está na extremidade. Posso pensar no 7? Posso. Vamos ver qual que é a capacidade do 7? É 3. Estoura a capacidade? Não, fecha meu caminhão. Então, qual que ficou? E aonde o 7 vai? Vai antes do 6, que era o par da saving dele lá, o par de pontos que tinha a economia de 50, tá? Então, ele vai ser a primeira cidade a ser visitada no roteiro. Então, qual que ficou esse meu roteiro? Fechei esse roteiro. Por quê? Já deu a capacidade do meu caminhão, 23. Então, esse roteiro está fechado, tá? Então, agora a gente tem cidades ainda que faltam incluir. Posso só incluir o 2 e o 3 que faltam aqui? Não. Porque eu tenho que ver qual vai ser a sequência, tá? Por isso que, pelo método, né, pelo algoritmo, eu preciso continuar avaliando cada conjunto de pontos. A capacidade não vai estourar, porque a capacidade dos pontos que faltam, o 2 e o 3, somados dá 10, mais a capacidade do 5 e do 4 dá 19. Eu sei que não vai estourar a capacidade, mas eu preciso definir qual vai ser o sentido. Vai começar por quem esse roteiro? Vai começar pelo 4, depois para o 5, e depois o 3, e depois o 2? Não, qual que vai ser o sequenciamento? Então, por isso que eu não posso parar o método aqui. Eu preciso avaliar em que ponto as cidades faltantes vão se encaixar. Então, paramos aqui, ó, no ponto 6, 7, que começou o nosso roteiro. 6, 7, tá com uma economia de 50. Agora, vamos avaliar o ponto 5, 10. 5, 10 já estão nos roteiros, cada um em um. Pulo para o próximo. 3 e 4. Aqui o 3. O 3 está em algum roteiro? Não. Né? Ele pode entrar no 2. O 4 está lá no roteiro 2? Tá. Bom, qual que é a capacidade? A gente já sabe. O 4, tá? Como é que tá a minha rota aqui? Tá assim, ó. 1, 4, 5, 1. O 4 está na extremidade? Está, né? Porque ignorem o 1 lá, que é a origem. Então onde vai o 3? Vai antes do 4. Então, qual que vai ser meu sequenciamento? 1, 3, 4, 5, volta para o 1. Vamos avaliar o próximo ponto? 2, 4. Posso pensar em incluir ele agora? Não. Por quê? 4 tá, mas ele tem um par correspondente que está no roteiro, que é o 4, mas o 4 está na extremidade? Não. Quem que está na extremidade? O 3 e o 5, tá? Então, o 2, eu vou ter que encontrar um par que esteja com o 2, né? Que esteja ou com 3 ou com 5. Então, a gente
segue na sequência das economias. Qual que é o próximo ponto? 6 e 9 já estão nos roteiros. Qual que é o próximo ponto aqui? Ó, não sei se vocês estão vendo aí, seguindo aqui com o meu cursor. 4 e 6 já estão em roteiros. Próximo ponto, 7 e 9 já estão em roteiros. 7 e 8 já estão em roteiros. Ah, cheguei aqui no ponto. 2, 3. Posso pensar nele para o roteiro 2? Posso. 3 está na extremidade? Sim. Estoura a capacidade? Não. Então, aonde vai o 2? Antes do 3. Então, qual a sequência do roteiro 2? 1, 2, 3, 4 e 5. Retorna para o 1. Então, como ficou o nosso roteiro? Com essa... claro, eu não sei exatamente, né? A gente não está falando de... isso é só um exemplo, né? Mas ele teria esta distribuição e este sequenciamento. Então, imaginem aqui um centro de distribuição, o ponto de origem 0, O, 1, aqui no nosso caso, tá? Então, tem o roteiro 1, que segue esse sequenciamento. 1, 7, 6, 10, 9 e 8, volta para o 1. Aí, um dia, o caminhão faz essas entregas, essas coletas. E no outro dia, faz esse sequenciamento. Por este método, tá? Eu tenho um resultado melhor do que se eu fizesse simplesmente um método de varredura, tá? Então, com este algoritmo, com esta lógica, eu tenho um resultado melhor em termos de roteiro e caminho a seguir, tá? Ficou alguma dúvida? Eu gosto de explicar esse exercício porque é melhor, e eu gosto de explicar assim, porque fica de mais fácil entendimento, tá? Do que ficar passando... No fundo, o algoritmo que eu apresento nos slides anteriores é essa a lógica das perguntas que o algoritmo vai ter que fazer, tá? Claro que esse algoritmo já tem implementado, né, já tem vários sites de simulação que testam essas coisas, enfim. A gente mesmo já fez, como eu já falei para vocês também, a gente já testou esses algoritmos, tá?